Doutora Emanuela, satisfação imensa mais uma vez tê-la conosco aqui e mesmo com 12 horas de atraso, eu lhe digo parabéns aí, obrigado por tê-la como minha amiga e ontem foi o dia do amigo. Verdade, Oliveira, você sabe que você é mais que um amigo querido, é um irmão, né? Nessas décadas aí, mais de quase 2 décadas aí de amizade, posso dizer que você é um irmão, mais que um amigo. E é isso que o amigo é, né? É o irmão que não é de sangue, mas é o irmão que Deus coloca na vida da gente, né? Então, feliz dia do amigo, feliz dia dos amigos que nos ouvem, que nos acompanham há tanto tempo, né? E muitas vezes acordam cedinho nesse frio para nos acompanhar. Não tem nem dúvida. Muito frio aí, amiga? Nossa senhora. Você sabe, Oliveira, que eu estava ontem à noite, eu estava aqui no escritório. Para quem não sabe, esse aqui é o fundinho, né? Que eu arrumei, fiz um escritorinho para trabalhar. E eu gosto de trabalhar à noite. Ontem eu fiquei trabalhando, acho que até uma meia-noite e tal. E estava tanto frio, eu falei, fazia tempo que eu não sentia frio. Né? Os 2 últimos anos, a gente não teve um frio, né? A gente teve um dia ou outro. Mas esse ano já deu para perceber que a coisa está, né, lembrando os tempos de antigamente. Quando eu mudei para Sorocaba, quando eu tinha 15 anos, eu lembro que eu fui morar numa chácara entre Araçoiaba e Sorocaba, e a gente dormia, tinha lareira na chácara, e a gente dormia com um cobertor de lã de carneiro, de tanto frio que fazia nessa cidade. Não tem nem dúvida, né? São Paulo era a terra da garoa, Emanuela. E hoje você viu a minha cidade de Dracena, a 800 quilômetros daqui, Panorama, Nova Guataporanga, era uma temperatura deliciosa. Mudou tudo, viu, Emanuela? 7h47, doutora Emanuela Barros, advogada, especialista em direito constitucional, presidente do Conselho Municipal da Mulher. Manuela, vou começar um assunto com você aqui, que é um assunto que creio que não precisa ter nenhuma especialização, né, para poder falar sobre esse tema, né? É algo que deixou todos nós especialistas, desde o mais humilde até o topo da pirâmide social. Então nós vamos falar porque não teve quem não teve ali alguém próximo do seu núcleo atingido por essa pandemia. Mas, num primeiro momento, essa é a minha visão. Você pode ter uma outra visão, né, a respeito disso e outras informações que podem contrapor a essa questão aqui. Eu avalio como uma boa notícia, ou seja, as internações de moradores de Sorocaba, em função da Covid-19, caíram pela metade nos últimos 30 dias. As informações podem ser observadas no histórico de internações da Secretaria da Saúde de Sorocaba, divulgadas diariamente ao longo da pandemia. Ontem a cidade também registrou 19 óbitos. Ainda é alto o número de óbitos, né, gente? Em relação à Covid. Não estamos falando de tudo, né? Apenas específico em relação à Covid. De acordo com os dados, 223 pessoas estavam internadas ontem em Sorocaba, 26 em UTI e outras 97 em enfermarias. Mas vamos ao núcleo da informação. Como você recebe esses dados sinalizando essa queda pela metade nos últimos 30 dias? Oliveira, a coisa mais bonita da ciência é que ela pode ser provada por qualquer um, né? A ciência exige 2 coisas para que a gente acredite nela. A primeira é que ela tem um método, né? Qualquer pessoa pode comprovar aquilo, fazendo o mesmo percurso, e a comprovação, né, de que ela acontece. Quando a gente entrou na pandemia, os especialistas, eles sim, não nós, os palpiteiros, diziam que só ia melhorar, né, a pandemia quando as pessoas começarem a se vacinar. Que não era cloroquina, remédio para verme, nem outra coisa que ia resolver. O que ia resolver era a vacinação. E vacinação em massa. Hoje nós temos uma vacinação no Brasil ainda muito lenta em relação ao mundo, mas nós já estamos com a primeira dose vacinada em mais de 50% da população brasileira. E 15%, chegando quase a 16%, da segunda dose. O que isso fez? Com que caísse os índices.
É um absurdo que ainda estejam morrendo pessoas, né? Você ter 19 óbitos é muita coisa, porque uma morte já é muita coisa. Mas, claro que é a vacinação que está resolvendo. Então, à medida que nós avançamos para a vacinação, né? Hoje nós vamos começar aí, segunda dose para as pessoas de 63 anos ou mais, e eu fiquei muito feliz porque acabei de ouvir aqui e falei, mãe, se arruma que saindo daqui nós vamos vacinar a segunda dose, né? Isso para mim é motivo de muita alegria. Eu quase chorei a hora que eu ouvi você falando, porque eu tenho esperado isso há meses e meses. A possibilidade da minha mãe poder estar verdadeiramente imunizada, para mim, é o maior presente, né? Então, qual que é o núcleo dessa notícia? É que a vacinação resolve. Isso já tinha sido comprovado em outros lugares do mundo, isso já tinha sido comprovado nas cidades que vacinaram em massa, Botucatu, Serrana, né? Indo aqui no Brasil. Então, o que eu ia pedir para a população? Para se vacinar. A melhor vacina é aquela vacina que está no braço. Quando a gente chega lá e não vacina porque é o Coronavac, ou AstraZeneca, ou Pfizer, você está fazendo você está desrespeitando a sua vida, desrespeitando a vida do outro. Então, nós só vamos sair nessa e tentar voltar à normalidade na hora que todo mundo se vacinar. Correto, Emanuela, justiça seja feita. Você me pontuou nisso. Eu comecei que jornalista, né? E aquele que tem um espírito de radialista, ele algumas horas floreia um pouco, né? Vai além. Eu, na sua inicial, disse, porque nós somos especialistas. Não, nós somos palpiteiros, mas o palpiteiro do bem, né? Ou seja, sem má fé, né? Então, por isso que eu falei da questão, você pode analisar, não, você no teu caso é lógico que você segue um critério para esta análise, né? Mas nunca avançando à frente dos passos da ciência, né? Eu sempre me dei muito bem com a classe policial, né? E alguém sempre, um ou outro, em alguns momentos, até frente a alguns policiais conhecidos, diziam assim, por que você se dá tão bem com o policial? Porque eu sempre digo o seguinte, porque eu não vou na frente da polícia, eu vou ao lado do policial com a informação e algumas vezes eu vou até um pouco atrás, né, para não atrapalhar, né? Porque quando você quer passar um determinado sinal, você acaba trazendo problemas para um todo. Ou seja, nós temos a ciência, nós temos as instituições que funcionam no nosso país, pode ter um ou outro problema pontual, né? Mas sabem qual é o caminho, qual é o norte que está sendo tomado. Então, justiça aos nossos especialistas por formação, justiça aos nossos cientistas, em muitos casos, usarmos de forma, em alguns momentos, até de forma imatura, sem qualquer tipo de maldade, essa nomenclatura. Mas há aqueles que procuram usar sem ter qualquer tipo de informação, só para confundir. Fecha esse assunto, Emanuela? Olha, eu só queria dizer assim que a gente nunca teve tanto orgulho, tanto prazer em virar jacaré, né? Existiu aquele boato, né? Ah, vocês vão tomar vacina, vocês vão virar jacaré, vocês vão colocar um chip da China. E a gente viu quantas fake news, né, atrapalharam, quantas pessoas que infelizmente, né, são chamados ditos ignorantes, aqueles que não procuram conhecer além do que se ouve, e morreram, né? A gente teve aí, hoje nós batemos uma casa de mais de 540 mil mortes no Brasil, né? Então é lastimável. Não tem hoje uma família no Brasil que não tenha perdido um ente querido, um amigo querido, um conhecido. Então a gente deve aprender com os erros, né, Oliveira? E confiar cada vez mais na ciência. E a ciência, Oliveira, começa com uma coisa que chama educação. Valorizar os institutos de pesquisas, valorizar as universidades públicas, valorizar o incentivo à educação, porque os brasileiros deram um show nessa pandemia. Muitos brasileiros
né, inclusive ajudar o mundo todo com as suas pesquisas. E aqui eu quero fazer minha homenagem ao pessoal do Instituto Butantan, ao pessoal do Instituto Adolfo Lutz, né, aqueles cientistas que muitas vezes estavam ali, a gente chama às vezes de nerd, muitas vezes deixam até de cuidar da própria família para se debruçar e salvar vidas. Então, graças à ciência brasileira, né, graças a esses cientistas que foram muitas vezes hostilizados aí no Brasil, que nós estamos hoje saindo da pandemia. Doutora Emanuela Barros, na análise dos principais assuntos do dia. Emanuela, tem aquelas notícias que o poder público ele joga a notícia, só que ele não se aprofunda porque ele não tem muitos dados, ou então ele quer marcar presença. Eu vi uma notícia publicada pela prefeitura, é lógico, ela pega uma inicial, mas quando ela vai tratar da questão pontual, ela não dá detalhes, ou seja, passa de uma forma muito rasa. Eu, sem conversar com você, enviei essa notícia justamente para a gente continuar, porque você conhece o assunto. Então, a matéria que nós recebemos da prefeitura foi que o caso recente, ok, é fato, de agressão do DJ Ives contra sua ex-mulher, viralizou na internet e chocou a opinião pública pela brutalidade usada e também por se tratar de alguém que alcançou notoriedade em seu meio profissional. No dia a dia, porém, os casos de violência doméstica, especialmente contra a mulher, seguem aumentando muito, principalmente durante a pandemia, e independem da fama e da condição social. Daí a matéria da prefeitura de Sorocaba, ela segue e diz que, como forma de combater esse tipo de crime em Sorocaba, a Delegacia de Defesa da Mulher, DDM, foi pioneira no estado em atendimento presencial 24 horas e, atualmente, em razão do protocolo sanitário de combate à pandemia, disponibilizou e vem priorizando sempre que possível o atendimento online, também acessível 24 horas. A matéria segue que, para a delegada titular da DDM, doutora Verali, é isso? Ou Verali? Verali. Doutora Verali. Ela acredita que algo importante é o trabalho preventivo de apoio à conscientização contra a violência doméstica, principalmente quando dirigido ao público escolar e às comunidades organizadas nos bairros. É lógico que aqui nós tivemos um monte de edição do texto para poder chegar nesse resumo aqui. Por isso que eu disse que a matéria fala muita coisa e não fala nada num determinado contexto. Então a gente tem que compactar. Eu falei, deixa eu colocar a Emanuela. Ela conhece do assunto, é presidente do Conselho Municipal. Tudo isso que a Prefeitura de Sorocaba colocou, de que a cidade vem trabalhando de uma maneira eficaz, procede, Emanuela, ou ainda falta muito? Bom, primeira coisa, eu vi essa matéria, eu quero comentar, se você me permitir, 3 pontos importantes da matéria. Primeiro ponto, ela cita, né, a indignação que o Brasil tomou em relação às agressões que aquele DJ, né, que eu nunca tinha nem ouvido falar, mas acabou ficando mais famoso ainda pela violência, né, que ele fez contra a mulher e foi filmada, né, e DJ Ives, que estou pegando o nome dele. Mas o que me choca é que a gente tem hoje um presidente da Câmara, que é o Lira, que ele fez pior com a mulher dele. Ele arrastou a mulher pelo cabelo, né, na frente da babá, dos filhos, e todo mundo acha lindo. Ninguém fala nada do Lira. O Lira foi eleito, né, o segundo homem, terceiro homem, né, porque na hierarquia é o presidente da República, depois o vice e depois vem o Lira, né, que foi eleito o presidente do Congresso Nacional, deputado eleito hoje, ele que vota, ele que coloca as medidas para ser votadas, e é um agressor de mulheres. E ninguém se revoltou, não foi preso. A mulher dele foi a público, falou, tem vídeo gravado, quem quiser vai no YouTube, na internet ver, e tá lá. Então, primeira coisa, me incomoda muito essa indignação seletiva que as pessoas fazem. Esse DJ Ives fez uma coisa horrorosa, está preso agora, é o grande vilão brasileiro, mas nós temos piores, que inclusive ocupam espaços de poder. Essa é a primeira coisa da matéria. E é isso que eu queria ver escrito na matéria e não está. Segunda coisa, Sorocaba, ela tem todos os equipamentos públicos necessários a combate e defesa da mulher em situação de violência.
e é pioneira. Eu fiz uma pesquisa para minha de mestrado agora, e a gente achava que a DDM de Sorocaba tinha sido inaugurada em 87, o que já era bastante a primeira do interior. Mas, na verdade, ela foi inaugurada em outubro de 86, antes da legislação falar sobre as DDMs no estado de São Paulo. Quer dizer, Sorocaba é pioreiríssima, né? Graças ao Conselho da Mulher, graças ao Movimento de Mulheres, Sorocaba, antes até da edição estadual da lei das DDMs, já te contava com a DDM Sorocaba. Inclusive, o Michel Temer, na época que era o secretário de Segurança Pública, usou isso para se candidatar a primeira vez como deputado. Então, é pioneira, nós temos sim um centro de referência, nós temos todos, casa-abrigo, né? Tem o sim, só que tem um problema muito sério em Sorocaba, que isso já vem ocorrendo ao longo do tempo. Nós temos há muito tempo um desmantelamento dessa política. Então, hoje, tem centro de referência, mas não tem advogada no centro de referência. Tem o Sim Mulher, mas o Sim Mulher tem que ficar implorando para ter verba para casa-abrigo. Nós temos a DDM, que inclusive sim, a primeira que funciona em plantão 24 horas, e é mérito também do Movimento de Mulheres, e mérito do Conselho da Mulher, porque fomos lá, nós que brigamos para isso acontecer, mas muitas vezes não tem o equipamento necessário. A DDM é num lugar que as mulheres não têm como chegar, é no Campolim, uma mulher que mora por exemplo, no Habiteto, como é que vai de madrugada fazer um boletim de ocorrência? Então precisa melhorar. E o que é pior para mim é o seguinte, hoje eu estou tentando, Oliveira, aqui quero pedir seu programa e os ouvintes, estou tentando há 2 meses conversar com o prefeito Manga, porque nós temos um projeto muito importante para implementar em Sorocaba, que é uma melhoria do botão do pânico, um projeto do Conselho da Mulher, que a gente denomina como mexeu com todas, para linkar essa parte hoje da pandemia, que é informatizar isso para ter não só o boletim eletrônico, que é o que fala na matéria, mas um instrumento que as mulheres possam, através do aplicativo, conseguir fazer as denúncias. Porque, infelizmente, na pandemia, e aí para fechar a minha fala, aumentou substancialmente o número de violência, porque esse agressor está confinado com a mulher. Para você ter uma ideia, nós temos só no início, nós estamos ainda na metade do ano, nós temos quase o total das medidas protetivas que foram deferidas no ano passado. Nós já temos, o ano passado foi em torno de 900 e poucas medidas, e até julho, né, até junho, nós já tínhamos 700 medidas. Então, Sorocaba precisa avançar nisso. De que forma? Primeira coisa que Sorocaba precisa fazer, ouvir o movimento de mulheres. Não se faz política pública para as mulheres sem ouvir quem mais interessa, que são as mulheres. Então eu espero que Sorocaba melhore o atendimento, mas primeiro ela tem que ter um diálogo aberto com o movimento. E é isso que eu quero, prefeito. Estou esperando essa reunião ansiosa, eu sei que juntos a gente pode fazer melhor. Doutora Emanuela Barros, então tinha a matéria ali, tinha alguns pontos a serem observados mesmo, né, doutora Emanuela? Sim, sim. Não... Você, como sempre um jornalista atento, percebeu alguns méritos, mas alguns furos que precisavam ser aí melhorados. Obrigado. Vamos lá, doutora. Um outro assunto que me chama a atenção aqui. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, defendeu nesta terça-feira, em pronunciamento, o retorno às aulas em todo o país. Abre aspas, vamos para a fala dele. Quero, neste momento, conclamá-los ao retorno às aulas presenciais. O Brasil não pode continuar com as escolas fechadas, gerando impacto negativo nestas e nas futuras gerações. Fecha aspas. Por lei, os estados têm autonomia para decidir sobre a volta às aulas na rede estadual. O ministro seguiu nessa linha. Os municípios da rede estadual. Ribeiro falou que o governo federal não tem autonomia para o tema. E ele segue, abre aspas, o ministro da Educação não pode determinar o retorno presencial das aulas. Caso contrário, eu já teria determinado. Olha a afirmação, fecha aspas. Segundo ele, a vacinação de toda a comunidade escolar não pode ser condicionada para a reabertura das escolas. Doutora Emanuela Barros, eu confesso para você que nos últimos tempos eu tenho feito um exercício diário para poder me conter. E vou me conter neste caso, justamente porque você está aí para comentar.
Oliveira, então obrigado, você passou a bola para mim, eu vou chutar, né? Porque assim, olha, é um absurdo a fala desse ministro, assim, você vê que é uma pessoa extremamente despreparada para o cargo, até agora não foi feito nada, né? Recentemente a ONU, né? Todo mundo sabe quem é a ONU, sabe da importância dela, elencou os piores países em termos da educação no momento da pandemia. O Brasil estava ali entre os deles. Porque assim, por mais que o ministro, é verdade, a educação é um dever do Estado, né? Do Estado Brasil como todo, mas ele é dividido nos poderes como a competência dos governos estaduais, né? E dos municípios. Então você tem até educação básica para os municípios e depois a fundamental para os governos. Mas a gente tem que lembrar que quem faz o repasse do fundo, né, do Fundeb, quem faz o repasse do recurso, quem tem que implementar as políticas públicas de educação é o governo federal. Então, simplesmente lavar as mãos é o que esse governo tem feito desde o início da pandemia, né, e tudo que ele fez de errado representa isso. Tem alguns governos, alguns estados, que inclusive já voltaram às aulas híbridas, né? O Rio de Janeiro foi um dos primeiros. Mas assim, para poder voltar à aula, vamos ser bem honestos e bem sinceros, tem que ter vacinação das crianças e dos professores e daqueles que trabalham na educação, porque assim, não existe ambiente mais possível de contaminação do que o ambiente escolar. Eu sou exemplo disso. A minha filha, o ano passado inteiro, no começo da pandemia, eu não deixei para a escola, fiquei muito aflita. Minha filha voltou uma semana de aula, pegou Covid. A sorte, Oliveira, a sorte é que foi muito assintomático e eu avisei na escola, né? Pois, pasmem, já existiam outros 12 casos e ninguém tinha ficado sabendo. Né? Talvez se a primeira pessoa que tivesse contaminado tivesse informado a escola ou a escola informado e tivesse fechado, minha filha não teria corrido o risco de pegar. Então, assim, infelizmente é um ambiente que é propício à contaminação, porque é impossível você achar que as crianças vão ficar de máscara o tempo todo, é impossível você achar que não há o contato, né? É impossível você tem escola hoje, Oliveira, que infelizmente não tem nem carteira, nem sala direito, não tem nem lousa. Você acha que vai ter álcool em gel, vai ter máscara? Então, assim, eu acho que precisa voltar, porque, infelizmente, a educação não é só a questão do aprendizado, mas tem toda uma questão social envolvida. Tem muita gente que não é função da educação, mas vai para a escola para se sentir seguro, vai para a escola para comer merenda. Mas eu penso que, para voltar, né, a educação como um todo, e é isso que a gente espera, precisa principalmente o governo federal, por isso que a fala dele é criminosa, a questão da vacinação. Então, hoje nós estamos vacinando jovens de 31, 32 anos. Começa a fazer o que os outros países fizeram, começa a imunizar na escola, na base da pirâmide, e aí a gente volta com toda a informação. Até lá, duas formas para terminar a fala. Primeiro, dá para você fazer nas redes públicas, em vez de ficar falando para o governo que o presidente é mito, colocar educação gratuita, porque pode não ter internet, mas todo mundo tem uma televisão em casa. Então dá para ter educação sim, mesmo à distância, enquanto não tiver vacinação. E esse é um problema do governo também. Doutora Emanuela Barros, foi um prazer imenso tê-la conosco aqui. Muito obrigado. O prazer foi meu, querido. Bom dia. Até a próxima. Bom dia, uma semana abençoada para todo mundo. E até lá, pessoal. Até a vacinação, usem máscara.